E aí, gente linda, como é que vocês estão, queridos? Pois é, nesse vídeo aqui nós vamos dar aí continuidade às energias aí do mês de julho, segundo o oráculo terapêutico dos acordos espirituais. Ó, vou falar uma coisa, entramos no segundo semestre do ano de 2023, né? Eu não sei se para vocês acontece a mesma coisa que para mim. Eu tô tendo uma sensação que nós estamos verdadeiramente voando nesse ano, né? Ou é o contrário, o ano está voando pra gente, né? Enfim, troquem aí a condição, tá? Mas tá passando muito rápido, né, gente? Eu disse em janeiro. No comecinho de janeiro eu fiz um vídeo falando a respeito das energias, da influência das energias, né, do cinturão de fótons, que trazia as energias de quinta dimensão para o planeta. E essas energias conversariam muito conosco durante o ano, porque é um momento da gente também estar se preparando para poder entrar nessas energias aí, né? O planeta, ele já entrou nessas energias, né? Só que os seres humanos precisam de um tempo para elaborar melhor essas energias. Então, tudo isso ia conversar muito com as situações que a gente está vivendo aí dentro do ano de 2023, né? Então, bacana dizer a respeito que daqui a pouco eu vou trazer um vídeo também para a gente também se atualizar a respeito das sensações que nós estamos tendo, né? Isso causa algumas sensações e é legal conversar a respeito dessas energias, principalmente no movimento de transição, tá? Fiz um gancho aqui rapidinho, porque esse talvez seja o próximo vídeo aí. Tô nos meus estudos, elaborando esse estudo bacana para poder formar aí, trazer um vídeo bem legal para a gente poder conversar a respeito dessas energias atualizadas. Mas, de qualquer forma, hoje o vídeo é a respeito das energias do mês de julho, né? O que o mês de julho está trazendo aí para nós? Já embaralhei aqui, já me conectei com o oráculo terapêutico dos acordos espirituais e já entrei nessa sensação aqui buscando a energia, né, dos cristais também, enfim, com a minha ametista, minha pequena drusa de ametista aqui, e já tirei algumas cartinhas aqui para a gente poder iniciar esse processo. Bom, existe uma mensagem aqui que o oráculo traz para nós e tudo aquilo que sair aqui, que a gente possa desenvolver aí dentro do mês de julho, ficando atentos a todo esse convite que a espiritualidade faz aqui pra gente, né? Então, ó, primeira cartinha da mensagem aqui, ó, do oráculo, tá? Vou ler aqui, ó. Quando não somos gratos pelo que temos e olhamos apenas o lado negativo da vida, não há como o universo trazer oportunidades para mudarmos a nossa realidade. Mude a sua forma de ver as situações. Pois é, gente. Então, estamos no mês de julho, meio do ano, segundo semestre. Tá aí o convite da espiritualidade para que a gente desenvolva mais a gratidão por tudo aquilo que a gente já viveu, todas as nossas experiências, né, acumuladas, todos aqueles processos que conversam muito conosco a respeito, talvez, de uma mudança de rota, né? Recalcular a rota faz sentido. Também traz o convite para olharmos mais, darmos mais foco ao fato da positividade, e não é aquela positividade que contamina, não, tá? É uma positividade trazendo o seu foco lógico, racional, usando a nossa inteligência.
Porque existe um padrão de pensamento dentro da sociedade que o ruim, o negativo, ele dá muito mais ibope do que o positivo. Mas não é por essa razão que o positivo não acontece. É só uma mudança de chave aí. O nosso foco precisa estar também diante das situações positivas, né? Agora, neste momento, faça uma breve pausa aí e volte no tempo e veja desde janeiro até agora o que aconteceu com você e o que é que foi muito bom e que talvez isso não venha à tona. As coisas também, quando elas não são boas, é uma maneira que nós temos também de observar e talvez lidar com isso desenvolvendo coragem, paciência, tolerância, né? A coragem, gente, é de realmente encarar aquilo como aquilo está e a gente poder usar o nosso raciocínio para trazer equilíbrio, né? Porque se a gente levar para o lado emocional, fica muito mais difícil, porque a gente se envolve mais nas questões emocionais e isso acaba tomando conta, né, da situação e nos afasta de um momento de lógica, de raciocínio mesmo, um momento de reflexão, né? Talvez a gente haja até pela impulsividade. Então, para que isso não ocorra, que a gente possa olhar também, né, dar ênfase aí às nossas superações, porque, gente, é um dia atrás do outro, né? É um passo de cada vez. E nós sempre superamos, né, um dia após o outro. Superamos em algumas situações, em algumas intercorrências que acontecem conosco, ou mesmo ao nosso redor, né, com algumas pessoas que a gente ama, enfim, diante das situações que acontecem lá fora e que mexem conosco também. Então é algo que a gente precisa mudar, e essa chave é aonde a espiritualidade chama a atenção da gente aqui para entender que as coisas também trazem um fator positivo. Peraí, vamos dar uma pausa aqui, vamos analisar e talvez mudar a estratégia dessa situação, né? De que forma que nós estamos agindo e de que maneira nós podemos agir para que a gente também seja beneficiado por isso, né? São novas escolhas, a gente se abre, a gente se predispõe a estar abertos, a sentir mais gratidão por tudo aquilo que está acontecendo, né, gente? Leva essa mensagem para aquilo que você está vivendo aí. Seja com foco no profissional, seja com foco na sua vida pessoal, seja através dos relacionamentos que você tem, talvez um relacionamento amoroso, enfim, relacionamento com filhos, com amigos, com parentes, com pessoas, naturalmente, que a gente encontra, né? Porque vivemos aí no mundo onde a gente vive encontrando pessoas e situações, né? Então, talvez seja essa maneira de ver essas situações que precisa ser mudada, né? Tanto é que a espiritualidade pede aqui justamente para que a gente mude essa maneira de enxergar as situações que não condizem muito com aquilo que a gente gosta, né? Porque a gente age dessa forma, né? Enfim, tá aí. Esse mês aqui é um mês que a gente precisa realmente mudar a nossa chave. Veja o lado positivo das coisas. Veja, de repente, por tudo aquilo que está acontecendo com você, talvez tenha te trazido um novo olhar, né? Talvez uma nova estratégia realmente, né? Talvez uma mudança de rota, né? É natural que isso mexa muito com a gente e mudar gente traz uma insegurança muito grande. Para o ser humano é muito grande, porque a gente não sabe o que vai ter ou o que vai acontecer, ou segundo aquela mudança, o que vai surgir, né? E nós estamos vivendo um momento bem difícil aí, enfim,
Leva isso para você e faça essa sua análise, tá bom? Existe uma ação que a gente precisa fazer aqui, ó, cartinha da ação, tá? E essa ação pede para que a gente, ó, aceite, tá? A ação, ela é sempre um verbo, né? O verbo pede para a gente entender as situações que estão acontecendo ou que acontecem e que você não curte muito, mas entenda o que aquilo está querendo te dizer, né? Olha só, eu vou ler para vocês. Aceitar significa reconhecer que existe algo dentro de si mesmo ou na sua vida que precisa ser olhado com mais atenção e humildade. A partir de então, iniciar o processo de evolução naquele ponto com determinada pessoa, em uma situação que se repete ou em algum lugar. Tá aí, gente. Esse convite da espiritualidade aqui faz com que a gente às vezes entre em contato com muita coisa que a gente não curte, né? Por isso que a gente reclama muito, por isso que a gente fica repensando, ressentindo. Tudo é a maneira de fazer aquilo dobrar, né? O sentir de novo, o repensar. Eu acredito muito nesse movimento porque faz com que a gente desenvolva até mesmo o nosso olhar crítico sobre isso. Mas tem algo aqui nessa mensagem também do fato da gente aceitar, é que a gente precisa desenvolver a nossa humildade, né? O sentimento de humildade faz com que a gente também entre num quesito que é muito importante e é um dos 4 sentimentos divinos que a gente precisa desenvolver, que é o respeito, né? Quando a gente começa a trazer esse olhar humilde, a gente sai de cena, a gente se tira de cena, né? E a gente começa então a observar aquela situação sob um outro aspecto, sob um outro ponto de vista. E isso fica mais fácil da gente poder analisar. Porque quando a gente leva tudo a ferro e fogo, isso também faz com que a gente tome algumas situações, algumas decisões que não vão beneficiar a gente. E isso vai trazer sofrimento. E talvez para o ser humano ainda é muito difícil aceitar, né? Aceitar que você precisa sim ter o entendimento daquilo que está se manifestando na sua vida ali, né? Sob que olhar? É um olhar humilde? Então, porque muitas vezes a gente age pelo ego, né, gente? Eu tô dizendo isso porque é verdade, a gente tem, né, o orgulho muito enraizado dentro de nós, né? E eu acredito que a gente tem que diminuir esse ego e ativar a coerência, né, do nosso coração. O nosso coração pede para que a gente seja humilde. É que a gente vem sendo convidados aí a quebrar certos paradigmas, né? Existem muitos padrões de pensamento que não conversam com a nossa real situação de hoje, né? Talvez orientações, educação não conversam com o que nós estamos vivendo hoje. Então, nós estamos num momento, até mesmo de transição, que é muito crítico, né? E que pede para que a gente, pera lá, dá um tempinho aí, analisa tudo isso, vê o que isso está querendo te dizer e de que maneira você sente. Será que o que você está sentindo, você está se colocando numa posição de vítima, né? Será que pelo olhar da humildade, isso não vem te convidando a se abrir um pouco mais, a refletir um pouco mais? Né? No mundo que a gente vive, gente, são situações muito rápidas, informações instantâneas, né? Também fica difícil para o próprio ser humano ter essa parada, porque às vezes
e é um olhar que eu tenho como terapeuta, eu ouço a pessoa dizer que se ela parar, ela se sente improdutiva. E isso, na realidade, ela está tão acostumada com essa velocidade, né, de informação, de resultado, de estar sempre à frente, atualizado, que isso faz mal para a pessoa. Ela acaba realmente trazendo muito mais a questão da reação e como forma instintiva do que exatamente desenvolvendo aí a humildade, né? Desenvolvendo o alinhamento, né? Aprendendo a olhar as questões que estão ali perante aquilo que ela está vivendo e de que maneira que essas questões conversam através das próprias questões emocionais e que desenvolvem isso, situações, né, que se manifestam no seu próprio corpo físico. Então, dores de cabeça, insegurança, ansiedade, né, desequilíbrio aí dentro da parte mental, né? Então, assim, talvez seja difícil para você parar, mas dá uma paradinha, nem que seja por 2 minutinhos. Não consegue fazer um tipo de exercício que seja através de uma meditação? Tá tudo bem. Contemple a natureza. Se dê esse tempo, se dê esse presente, sabe? São questões que são tão fáceis a gente fazer e que muitas vezes a gente distancia tudo isso e isso conversa muito com a nossa essência. Então, faz sentido nesse momento para que a gente também não desequilibre e de repente vá parar, né, no momento onde a gente vai cada vez mais aumentar a medicação para que a gente possa se alinhar, né? Porque ali apaga o fogo, mas não controla o incêndio. Então, é necessário que a gente precise, né, se doar na questão de aceitar muitas vezes aquilo que a gente não consegue mudar. Mas a gente consegue mudar as nossas ações, né? Vale a pena esse convite para você aqui, tá bom? Bom, e aí eu incluí aqui a cartinha que eu achei muito nesse oráculo, eu acho muito bacana porque ele também tem a carta de ajuda, né? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, a carta de ajuda. Essa carta de ajuda de hoje, ela vem pedindo para que a gente preste atenção na ajuda profissional, tá? Bom, sobre todo aquele convite que a espiritualidade está trazendo aqui, dentre as questões que estão acontecendo, dentre o fato da ação de aceitar, a gente talvez não consiga fazer sozinho. E a gente não está sozinho nessa caminhada. Existem profissionais que são profissionais muito... desenvolvem um trabalho muito bacana, sabe? E a gente precisa, talvez, buscar, né, esse contato para ver se há uma sintonia também. Existem inúmeros profissionais. Lógico que eu vou destacar, né, a parte profissional que me cabe. Eu sou terapeuta holística. Então, de repente, você precisa entrar em contato com esse profissional, você precisa ter um momento de conversa com ele para ver se há uma sintonia, né? Se estabelece ali uma conexão, para que, se estabelecer uma conexão, esse trabalho seja desenvolvido, mas com comprometimento, com entrega, sabe? E esse profissional, ele tá gabaritado para te trazer algo que você ainda não viu, talvez um olhar que você ainda não teve, né? Então, é necessário que a gente não fique sozinho, porque a gente vai aumentar cada vez mais essa lacuna. A gente não está preparado para viver sozinho, para se cuidar sozinho, né? A gente está preparado e inserido num contexto de sociedade. A gente precisa uns dos outros.
A gente precisa entender o momento que a gente não consegue mais fazer aquilo sozinho e procurar a ajuda de um profissional, seja um médico, né, que entre com a parte alopática, sim, porque é necessário para o corpo, né, mas um médico também que entre com a parte de homeopatia e que isso traga benefícios para você, né? Mas que seja também um profissional dentro das questões de comportamento, um psicólogo, né? Um psiquiatra, um terapeuta, enfim, gente, há tantos profissionais maravilhosos e gabaritados para que você possa realmente entrar em sintonia, em conexão, para desenvolver um trabalho muito bacana, e isso vai te trazer uma leveza, né? Isso vai te trazer um momento de cuidado, de autocuidado mesmo. Isso vai te promover um olhar que você ainda não teve, não é do outro, mas sim de você. Então, isso te promove autoconhecimento também. Te promove, sim, dentro desse autoconhecimento, ter o autodesenvolvimento, para que você busque a sua essência, para que você entenda que tudo que está acontecendo lá fora vai continuar acontecendo, né? Mas o seu olhar e a sua reação, a forma de reagir com relação a tudo isso vai ser diferente, né? Vai ser com entendimento, né? Vai ser com compreensão para você ressignificar uma série de coisas aí, principalmente aquilo que acontece diretamente com você, aquilo que conversa com você o tempo todo e que você ainda não conseguiu entender por que que esses ciclos se repetem. Tem algo oculto aí, né? Tá aqui, gente. Eu espero ter trazido para vocês uma mensagem bacana, um momento de entendimento, uma ação através da espiritualidade, do convite da espiritualidade. Eu sou só um canal aqui. Então, que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas que se sintonizam com essas mensagens, tá? Que você possa realmente colocar aqui para mim nos comentários em que momento que você tá, se essa mensagem conversou com você, se isso fez sentido para você nesse momento, se está dentro dos aspectos da sua vida aí, né? Não necessariamente só para esse momento, mas que já vem acontecendo. Eu vou ter um imenso prazer aqui de poder retribuir dentro de uma resposta, certo? E outra, curte, porque isso dá relevância sim para o canal. E o meu objetivo é sim fazer esse contato crescer cada vez mais, tá bom, gente? É para isso que eu tô aqui. Eu sou apenas um canal. É só isso. O resto eu deixo porque a espiritualidade, ela não auxilia só aqueles que eu estou aqui me comunicando, mas auxilia quem está aqui, sou eu. Esse é o fato. É por isso que eu tenho o canal e é por isso que essas mensagens eu coloco aqui, porque fazem muito sentido para minha vida também, tá? Bom, e se inscreva no canal. Espero que você goste e convide outras pessoas que também se sintonizam com isso para se inscrever no canal. Vai vir esse outro vídeo aí, tá, gente? Então, um beijo enorme no coração e a gente se vê então no próximo mês dentro das mensagens do oráculo terapêutico. Beijo grande, se cuidem e até a próxima. Beijo!